Meus amigos, atendendo a pedidos, estou postando novamente o documentário K9, Cães Policiais e de Salvamento. Um importante documentário que mostra o trabalho do canil da Polícia Militar, o canil da GCM e o canil do Corpo de Bombeiros. A Dog Star Foods é especializada na nutrição do seu animal. Conheça a nossa linha de produtos para cães e gatos para tornar a vida do seu bichinho de estimação ainda mais saudável. Dog Star, Multistar, Cat Star e o Dog Star Soft. Alimentos completos, seguros e de alta performance, garantindo a qualidade de vida e longevidade do seu animal. Star Foods, qualidade superior. Depois de 25 anos, vivenciando e registrando o trabalho da mais temida tropa de elite do Brasil, a Rota, eu decidi estender esse trabalho para outras unidades das nossas polícias. E ao longo desses anos, foram muitos trabalhos. Eu produzi um longa-metragem de ação policial, o filme Rota Comando, que retrata a trajetória de 3 criminosos que aterrorizaram São Paulo nas décadas de 70 e de 80. Um especial com 3 episódios sobre o trabalho da polícia científica nos núcleos de entorpecentes, biologia e balística. 6 documentários, entre eles o Rota 66, que descreve uma ocorrência de grande repercussão na década de 70 e virou até tema de livro. A trilogia de documentários sobre a verdadeira história da Rota, sendo que a primeira parte narra o início e a sua trajetória até os anos 90. O outro lado do Carandiru, que retrata a participação da Rota no episódio que ficou conhecido como Massacre do Carandiru. Os bastidores da temida Rota, que mostra o combate desses policiais aos atentados de 2006 e as trocas de comando até o final de 2015. O documentário Polícia Militar, um grito de socorro, que relata o dia a dia do trabalho policial e os problemas que eles enfrentam ao longo de sua carreira. O documentário sobre o GAT, o Grupo de Ações Táticas Especiais da Polícia Militar de São Paulo, que atua em ocorrências de maior gravidade, que envolvem reféns. E neste e no do Canil, eu tive uma participação muito rica de um dos mais renomados juízes da atualidade, o Dr. Ronaldo João Holt, juiz da primeira auditoria do Tribunal de Justiça Militar, que contribuiu e muito para esclarecer as dúvidas de policiais, dando assim respaldo jurídico para muitas ações operacionais. Além desses, eu produzi o primeiro e todos os outros videoclipes oficiais da Rota, e uma série chamada Rota, a Força Policial, que já está na 6ª temporada com mais de 64 episódios, que mostra o dia a dia desses policiais, os cursos, os treinamentos, os patrulhamentos, as operações e as grandes ocorrências. E todos esses vídeos estão disponíveis em nosso site www.eliasjuniorfilmes.com.br. E agora o documentário K9, Cães Policiais, que é mais um importante registro do trabalho dos cães de polícia e salvamento do estado de São Paulo. Como o canil central da Polícia Militar, hoje o 5º Batalhão de Choque, o canil da Guarda Civil Metropolitana e o canil do Corpo de Bombeiros.
Durante 6 meses, registrei a difícil tarefa desses homens e mulheres que diariamente cuidam e treinam esses cães para o difícil trabalho no faro de drogas e explosivos, na busca de pessoas desaparecidas e vítimas de acidentes de grandes proporções, o cão de proteção e a sinoterapia. Atividades que vão desde a localização de um local de crime ao salvamento de vítimas. Usaremos imagens reais para mostrar o trabalho desses animais. E quando esses registros não existirem, usaremos vídeos em forma de simulações para ilustrar o trabalho desses cães. K9. Cães policiais. A Polícia Militar de São Paulo emprega cães para auxiliar nas suas atividades desde o século XX. Foi nessa época que houve o sequestro de um garotinho, um jovenzinho chamado Eduardo. E o próprio governador ele prometeu que o policial que localizasse o menino Eduardo, ele receberia uma promoção. E o cabo Dick, que era, na época não era cabo, né, o pastor alemão Dick, ele era conduzido pelo soldado Muniz de Souza, foi o cão que localizou o menino Eduardo com vida. Então, por conta dessa promessa do governador, o cão Dick ele foi promovido à graduação de cabo. Devido a essa ocorrência, o canil cresceu em número de efetivo e de cães. O emprego do cão na busca de pessoas desaparecidas é a atividade mais antiga do canil. Essa técnica é realizada por 2 raças de cães, o Bloodhound e o pastor belga Malinois. O Bloodhound ele é um animal extremamente dócil, embora bastante teimoso. Ele vive em torno de 7 a 10 anos e pesa em média 50 quilos. Um outro cão que também é utilizado na localização de desaparecidos é o pastor belga Malinois. Ele recebe esse nome porque ele é da região de Malinois, na Bélgica. Ele vive em torno de 12 a 14 anos e ele pesa em média de 25 a 35 quilos. Ele é um animal extremamente dócil, inteligente, forte e hiperativo. E essa característica da hiperatividade faz com que ele seja utilizado nessas atividades policiais. Essa especialidade utiliza um método americano chamado de PDC, que é a partícula de decomposição celular. A cada minuto, a nossa informação vai se depositando firmemente no solo e criando para essa ferramenta olfativa uma trilha em que ele pode nos procurar sem ao menos usar os olhos. O PDC é o sucesso da nossa operação. E como nós extraímos essa partícula de decomposição celular para apresentar para o cão, para dizer, olha, esse odor é o que você tem que procurar. Essas informações, você tem que trilhar atrás dessas informações e nos levar até o alvo. Nós precisamos de um artigo de odor. O que seria um artigo de odor? Qualquer peça de roupa, qualquer objeto que a possível vítima tenha tido contato. A gente não pode ter uma peça contaminada. Se nós estamos nos decompondo, essa pessoa que pegou essa peça também colocou informação ali. E o cão, obviamente, vai trilhar atrás da informação mais fácil. O que é mais fácil? Ele localizar a pessoa que está no mesmo cenário ali, ou ele trilhar atrás de uma pessoa que está desaparecida numa área completamente inóspita. Então nós não podemos ter esse odor cruzado, não podemos ter essa peça contaminada. Como o cão trilha sem usar os olhos, esse cão ele vai somente no odor. O operador do cão também não consegue ver amplamente a região. Ele vai olhando o seu cão, porque a informação está ali. A informação do sucesso da operação está ali, nas nuances, nas mudanças comportamentais do cão. Esse cão tem que nos passar a informação de que aquela é a vítima. Obviamente nós teremos imagem, nós saberemos pela fisionomia, mas assim que ele entra na área imediata onde aquela vítima está, a mudança comportamental dele é muito gritante. E a ideia é que ele sinalize, através do latido, que aquela pessoa está ali, parada, deitada, pronta, para que nós possamos promover o socorro, o resgate ou o acolhimento. O Corpo de Bombeiros segue com a parte dele de socorro e atendimento à vítima e nós nos despedimos e vamos para outra ocorrência. As atividades operacionais do canil, elas são concentradas no emprego do cão nas ações de polícia. Então, didaticamente, nós pensamos o emprego do cão de 2 formas.
ou ele vai atuar de forma preventiva, né, como uma ferramenta de dissuasão. Então, um exemplo, num estádio de futebol, torcedores ali intentam invadir a área do jogo, o campo de futebol. Isso é um crime previsto lá no Estatuto do Torcedor. A presença do animal ali, do cão policial, ela inibe que esses torcedores invadam o campo. Então, esse é um exemplo de uma ação de dissuasão. O cão de proteção é aquele que nós usamos da mordida imobilizatória dele para fazer a contenção de um infrator que está empreendendo fuga ou de algum agressor que não utiliza uma arma letal. Então, ele é utilizado como uma alternativa não letal. Um emprego onde o policial libera o cão para evitar que o agressor atinja a sua pessoa ou policiais ao seu redor, enfim, ou outras vítimas, é extremamente legítimo. Nesse caso, né, uma eventual lesão ocasionada pela mordida do cão, nesse contexto fático, afasta por completo o delito de lesão corporal, porque nós estamos aí falando de um quadro muito bem caracterizado de legítima defesa. Hoje, o principal serviço prestado pelo Canil Central é o faro de detecção de drogas. Essa atividade é realizada através de patrulhamentos e incursões. Uma incursão é uma atividade realizada pela patrulha de canil em áreas de alto risco, em comunidades da capital ou da região metropolitana do estado de São Paulo. Essa patrulha de canil, ela adentra essas comunidades com vistas à busca, né, de criminosos e de grande armazenamento de drogas. Então essa patrulha é composta por, no mínimo, 7 policiais e um cão inserido na patrulha. A função desse cão é farejar durante todo o deslocamento dele possível armazenamento de droga. Então o cão a todo momento ele está farejando, procurando, né? E quando ele pega esse odor de entorpecente, ele vai indicar para nós de onde está saindo essa fonte de odor, armazenada em algum depósito dentro dessa comunidade. Tendo em vista que as comunidades de São Paulo armazenam grandes quantidades de droga. Canga. Vou tirar o canal. Segura. Do lado. Segurança. Vai. Confirma o odor de droga. Limpo. Isso, menina. Isso. As incursões sempre são perigosas. A qualquer momento pode ocorrer um confronto armado. E por esse motivo é muito importante ter seguranças à frente e também na retaguarda. Na incursão, o cão ele se depara com diversas dificuldades, desde animais soltos como cães, gatos, ratos, o local ser insalubre, úmido. Muitas vezes a elevação do terreno atrapalha a atividade do cão. Por exemplo, nas comunidades é comum nós termos escadas que até para o ser humano é muito difícil subir porque elas são mal projetadas, elas são projetadas de forma irregular. E para o cão subir essas escadas ou para transpor algum muro, transpor alguma situação desse obstáculo, ele precisa da ajuda muitas vezes da equipe. Nós sempre nos preocupamos em avaliar o local,
para ver se tem algum desses ofendículos que possam ferir o nosso cão. Mas muitas vezes sai do nosso controle e o cão ele acaba se machucando. Quando esse tipo de acidente acontece, os cães são levados imediatamente para o centro veterinário do canil. Os ferimentos mais comuns são ferimentos superficiais, né? Escoriações, arranhões, ou às vezes até alguns cortes mais profundos, porque os cães trabalham muito nas comunidades. No período que acompanhei, pude presenciar como os cães são bem tratados. Diariamente, passam por cuidados médicos veterinários. E se porventura o cão apresentar algum sintoma que dificulte o seu trabalho, ele não fará nenhuma atividade. É importante ressaltar que a última palavra em relação à atividade do cão é do médico veterinário. O nosso centro veterinário é composto pelo ambulatório, né, onde nós realizamos normalmente o atendimento de rotina. Nós temos um centro cirúrgico muito bem equipado, que é composto por bisturi elétrico, é composto por aparelho de anestesia inalatória, nós temos um monitor cardíaco também. Então, praticamente todo o procedimento cirúrgico pode ser realizado aqui mesmo. Nós temos também uma sala de diagnóstico por imagem, na qual nós temos um raio-x adequado para o tamanho dos nossos cães. No centro cirúrgico também, quando necessário, nós utilizamos um ultrassom dentário, que é utilizado para a limpeza de tártaro dos nossos cães. E toda essa estrutura proporciona a esses profissionais detectar a displasia coxo-femoral, que impede o cão de exercer atividade policial. O diagnóstico desse problema sempre é realizado via radiografia, né? Então é um diagnóstico radiológico que vai avaliar diversas alterações que essa articulação pode ter, como alguns ângulos que essa articulação pode apresentar, ou então alguns aspectos já relacionados ao desgaste da articulação, como por exemplo, em casos mais graves, evidências de artrose. A prevenção é importante na aquisição de um animal, prevenindo assim doenças tanto infecciosas, parasitárias, autoimune, identificando outras doenças de causas congênitas, hereditárias, e para isso é importante o teste de paternidade, na busca da herança genética. Hoje todos os dados do seu animal podem estar disponibilizados em um site eficiente de gestão. A Certifydut controla a validade das vacinas enviando alertas para o seu celular. Disponibiliza o prontuário médico, exames de imagens, raio-x e exames laboratoriais. Um exemplo da utilidade é quando você viaja com seu animal, ou deixa hospedado durante um período e ele precisa ir ao veterinário. Com o Certifydut você tem acesso ao histórico do animal, auxiliando no atendimento. A eficiência do sistema Certifydut, com a segurança genética, a gestão de saúde e todas as informações do seu animal, acessível online em qualquer lugar do planeta. O trabalho dos cães no canil é realizado através do faro e não da visão. Um ser humano tem cerca de 5 milhões de células olfativas, enquanto os cães possuem de 220 a 300 milhões. Com essa grande diferença, com certeza os cães irão localizar os odores na qual foram treinados. Existem duas formas de indicação do cão quando ele localiza aquilo que ele foi treinado. Existe a indicação ativa, que é quando o cão raspa ou late, e existe a indicação passiva, que é quando o cão deita ou senta. Atualmente nós treinamos todos os cães da Polícia Militar do Estado de São Paulo para fazer a indicação passiva. Dessa forma, se o cão indicar, por exemplo, um veículo que tenha transportado droga, de forma passiva, ele não vai correr o risco de danificar o veículo, por exemplo, como se ele fosse raspar a pata de uma forma ativa. Então hoje todos os cães da Polícia Militar do Estado de São Paulo são treinados para fazer a indicação passiva, ou seja, ele vai ou sentar ou deitar. Em quase 100% das operações do canil em comunidades, as grandes quantidades de drogas, em sua maioria, são detectadas pelos cães em edificações inabitadas, sendo que os infratores da lei adotam essa postura para que não seja caracterizado o flagrante ou ligue a autoria deletiva à droga. Portanto, o faro do cão em um desses locais é perfeitamente legal a abertura das portas, para que os policiais adentrem o recinto, trazendo a legalidade da sua conduta.
É muito comum essa situação da polícia, né, em determinados locais, ela encontrar, por meio do cão farejador, né, o entorpecente ou material bélico, a arma, munição ou até mesmo celulares, numa casa desabitada ou abandonada. Nessas circunstâncias, não há dúvida que o ingresso nesses recintos ele é facultado pelo ordenamento jurídico. Então, os policiais devem entrar, sim, por meio ali já da sinalização precisa e segura do cão farejador, e o encontro do entorpecente, do armamento, do material bélico, mesmo dos celulares ali ilicitamente escondidos, serão uma prova judicial, né, inafastável. Em se tratando de edificações habitadas onde o animal detecta pelo seu faro a presença de drogas, ainda com a presença do morador, a entrada dos policiais é perfeitamente legal, uma vez que antes do faro do animal, o policial militar agia preventivamente. Contudo, a ser detectado a droga, o policial militar age repreensivamente, devendo agir imediatamente para repreender o crime que ali se encontra. Esta é uma hipótese de autorização constitucional o ingresso no domicílio quando da prática do flagrante delito. Se nós estamos diante de um crime permanente, como é o depósito, a guarda de entorpecentes, né, a polícia vai entrar sim, né, com a sinalização do cão farejador, sem se cogitar aí de prática de violação de domicílio ou de abuso de autoridade. O policial está agindo aí de maneira profissional, com indícios fortíssimos aí, de certeza da existência do objeto procurado. Agora, evidentemente, né, dentro dessa explicação, nós não podemos esquecer que a polícia militar ela realiza a atividade de preservação da ordem pública. Então, sob o aspecto preventivo, que é a inibição do crime, ela vai fazer todo o esforço para o crime não ocorrer. Né? Mas ela, dentro desse contexto, ao se deparar com o crime ocorrendo, ela deverá agir. Então, ela parte do estado de ação preventiva para a repressão imediata, que no caso é o encontro do objeto, a apreensão do material ilícito e a prisão dos infratores. De janeiro a dezembro de 2018, o canil apreendeu aproximadamente 2 toneladas de drogas. E somente nos 5 primeiros meses de 2019 foram apreendidas mais de 3 toneladas. E toda essa experiência faz com que o Canil Central seja solicitado por diversas unidades da Polícia Militar, Polícia Civil e os GAECOS para auxiliar nas operações de combate ao tráfico de drogas. Muitas pessoas acreditam que os cães são viciados em drogas ou em outras substâncias, o que é uma grande inverdade. Tanto nos treinamentos como nas operações, os cães não têm nenhum contato com essas substâncias. A equipe de detecção de explosivos atua em conjunto com o Esquadrão de Bombas do GAT, em eventos presidenciais e grandes eventos, como Copa do Mundo, Jogos Olímpicos e Copa América. No primeiro momento, os policiais do GAT fazem uma varredura e, não encontrando nenhum artefato explosivo, o cão é colocado para fazer uma segunda busca. Isso porque esse artefato pode estar em algum lugar que o olho humano não enxerga e somente o faro do cão pode detectar. Para que não aconteça nenhum acidente, treinamento é fundamental. Grande parte do efetivo que vem trabalhar no Canil Central não tem conhecimento específico sobre o trabalho de cães de serviço policial. Para isso, eles precisam passar por 2 cursos, o curso de sinotecnia básica e o curso de especialização em detecção. Após isso, ele mesmo já trabalhando no pelotão operacional, ele precisa adquirir um pouco de experiência. A partir daí, o comandante de pelotão dele vai solicitar que seja passado um cão pelo departamento de cães para esse condutor operar. O treinamento do cão farejador de explosivo é muito parecido com o treinamento dos cães farejadores de drogas. Então, primeiramente são apresentadas 11 bases explosivas para os cães no painel e depois ele continuará realizando o treinamento em ambientes externos e mais complexos. A partir do momento que o cão conhece e sabe reconhecer essas 11 bases explosivas, ele será capaz de reconhecer qualquer tipo de explosivo. Nós consideramos o cão apto para trabalhar através de alguns testes que nós realizamos de acordo com a função que ele vai executar.
Então, existe um teste específico, uma avaliação específica para o cão de detecção, uma avaliação específica para o cão de proteção, uma avaliação específica para o cão de busca. Em média, essa avaliação é realizada aos 18 meses de idade, se esse cão é criação nossa, desde filhotinho ele foi treinado aqui. Mas se ele foi adquirido por doação e ele chegou um pouco mais velho, essa avaliação ela pode ser realizada até aproximadamente os 24 meses de idade. Graças aos bons serviços prestados pelo Canil Central, em 26 de agosto de 2019, o Canil deixou de ser uma companhia do 3º Batalhão de Choque e se tornou o 5º Batalhão de Choque do estado de São Paulo. Outra instituição que utiliza os cães na atividade policial é a Guarda Civil Metropolitana. O Canil da Guarda Civil Metropolitana hoje, além de apoiar as unidades da corporação, nós apoiamos na esfera estadual o DENARC, o DEIC, a DISE e o DHPP. E na esfera federal, apoiamos o Ministério Público. Isso na localização de entorpecentes, na localização de pessoas desaparecidas e na localização de pessoas mortas em cemitérios clandestinos. O Canil faz o trabalho preventivo na região central de São Paulo, para diminuir a mancha criminal nos locais onde ocorre o crime de oportunidade, que são roubo e furto de veículos, bicicletas, motos, saídas de banco, e o mais comum é o roubo e o furto de celular. Atuamos também na área da redenção, mais conhecido como Cracolândia, para inibir a venda de drogas. Para exercer esse importante trabalho, o Canil da Guarda Civil Metropolitana conta com 20 cães das mais variadas raças, como o labrador, o pastor alemão, o golden, o pastor belga, o braco alemão e o border collie. A saúde do animal é essencial para o bom serviço policial. Diariamente, os cães passam por diversas avaliações e, havendo necessidade, eles são atendidos por um médico veterinário. Durante o dia, os cães passam por inúmeras atividades. Eles são treinados para atuar em várias situações, desde apresentações em escolas até as mais complexas operações. Além do emprego dos cães no trabalho policial, o Canil exerce um papel muito importante na ajuda de pacientes em hospitais. A sinoterapia é um método que utiliza cães como coterapeutas, ou seja, eles estão juntamente com médicos para tentar melhorar a vida desses pacientes. Os cães, eles têm a capacidade de extrair emoções e nós utilizamos isso quando visitamos hospitais. Para que esse trabalho aconteça, é necessário que os cães façam uma higienização adequada com a orientação de um infectologista. Quando trabalhamos em conjunto com terapeutas, às vezes tem pacientes que têm uma mobilidade bem reduzida e os cães ajudam uma jogada de bolinha, a pessoa que não se movimenta, ela acaba se movimentando. Mas essas visitas que nós fazemos no HSPM é bem mais emotiva. A gente vê a melhora dos pacientes na hora. O Canil faz um trabalho muito importante na busca de pessoas desaparecidas. Geralmente são solicitados pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa para que possam apoiar com os cães farejadores na elucidação de crimes, como o encontro de pessoas em áreas de difícil acesso ou cadáveres em cemitérios clandestinos. O Canil do Corpo de Bombeiros de São Paulo é uma ferramenta muito importante. Diariamente acontecem ocorrências graves e muitas vezes em horas inoportunas. E quando acontece uma ocorrência, principalmente nas épocas de chuva, onde há deslizamentos de terra, desabamentos de residências, o Canil do Corpo de Bombeiros é acionado. E esses cães fazem um excelente trabalho, porque eles conseguem determinar algo que o homem nunca vai conseguir. Eles localizam nesses trágicos cenários as vítimas, onde, não só pela rapidez, mas também poupam o trabalho dos homens e mulheres do Corpo de Bombeiros.
Imaginem deslocar toneladas de sedimentos de terra para a localização de uma vítima. É como buscar uma agulha no palheiro. Mas com o cão, ele determina onde está, como a gente vai fazer esse acesso. E certamente não vai beneficiar somente o Corpo de Bombeiros, mas também as famílias dessas vítimas. Para que esse trabalho tenha sucesso, é necessário um bom preparo do homem e do cão. Por esse motivo, o canil do Corpo de Bombeiros escolheu um método de treinamento colombiano chamado caçar. O K significa o canine, né, que é a abreviação na sigla mundial aí do trabalho com cães, né? O SAR é a sigla internacional de busca e salvamento. Então é Search and Rescue. Então é a sigla internacional de busca e salvamento. Esse método utiliza os odores liberados pelo corpo humano na forma de gases, que podem vir da terra ou da água, para encontrar vítimas vivas ou mortas de algum acidente. O odor humano é como se fosse uma impressão digital. Isso vai depender da sua alimentação, se você bebe, se você fuma, se você faz uso de algum medicamento. Então, cada pessoa também tem o seu odor particular. Além desse contato com vários odores, os cães são submetidos a um rigoroso trabalho de ambientação e socialização. Por exemplo, eu nunca consegui fazer um treino numa aeronave, mas de repente, numa ocorrência eu precisar entrar numa aeronave, ele vai sentir um pouquinho de dificuldade, mas logo em seguida ele já aceita numa boa. Por quê? Esse cão já foi preparado desde pequenininho, desde cedo, a várias situações diferentes. Então, cada dia de trabalho, a gente bola um treino novo, alguma coisa nova. Então, a gente sempre tem que estar pensando, às vezes até na folga, a gente está pensando ali, o que eu vou fazer no meu próximo serviço. Conforme esse treino vai evoluindo, a gente vai dificultando, colocando uma vítima, duas vítimas, colocando os bombeiros em buracos, em valas, enterrando, escondendo em matas, áreas virgens. Então, a gente vai dificultando o treino para o cão. Chega um determinado ponto que a gente já tem que levar esse cão para áreas reais de escombro, áreas reais de lama, de terra. Volta e meia a gente leva o cão para fazer uma atividade aquática, nadar, porque isso também vai contribuir para a musculatura, a sua saúde, né? Cardiovascular. Então o cão ele também tem que ter um bom preparo físico, porque a ocorrência de busca desgasta muito o animal. O canil do Corpo de Bombeiros atuou em várias ocorrências de grande repercussão. Uma delas foi o acidente da aeronave da TAM no aeroporto de Congonhas. Eu atuei nessa ocorrência, porém, nos primeiros dias, eu não atuei diretamente com os cães, porque todo o edifício ali ainda estava em chamas e nessas condições não tem como utilizar os cães. E com o passar dos dias na ocorrência, o Corpo de Bombeiros foi verificando a possibilidade do uso do cão. Por muitas vezes, as pessoas pedem os cães de salvamento do Corpo de Bombeiros para o local. Só que nem sempre há a possibilidade e a capacidade técnica do emprego dos cães. Não tem como colocar um cão para fazer buscas a uma temperatura de 300, 400 graus. E só no terceiro dia, quando o incêndio já tinha sido controlado e não havia mais fumaça, foi possível o uso dos cães. Nós tínhamos muitas lajes compactadas, sobrepostas e espaços muito pequenos que o bombeiro não conseguia ter acesso a não ser que fosse com cão. E somente com a altura de mais ou menos 60 centímetros haveria a possibilidade de buscas. E ali as cachorras conseguiram acessar e conseguiram localizar os restos mortais das vítimas, dos pilotos. Então, mesmo quando é uma ocorrência em que não se encontrará alguém com vida, também é importantíssima a participação do cão farejador para que nós tenhamos a finalização realmente dessa ocorrência com todos os registros, todas as vítimas identificadas e localizadas. No dia 1º de maio de 2018, um incêndio de grandes proporções atingiu um edifício no Largo do Paissandu, no centro da cidade de São Paulo. Mais de 100 bombeiros foram enviados para o local para fazer o primeiro atendimento. E, novamente, o canil do Corpo de Bombeiros foi acionado.
prédio em chamas, em todos os seus andares, do primeiro ao último, e vítimas lá dentro. A primeira coisa que se pensou foi em continuar o salvamento de pessoas, retirando quem ainda pudesse estar no prédio, e já o início de combate às chamas. Enquanto as chamas ardiam, faziam com que o concreto rachasse, fazendo com que os bombeiros jogassem água pelo lado de fora e não entrassem no prédio, porque a gente sabia que ele podia cair. No momento do desabamento, tinha uma vítima, que era o Sr. Ricardo, que estava em contato já, até por corda, já ancorado com bombeiros no prédio ao lado. Na hora que eu consegui me aproximar, ele estava pisando no fixador do para-raio, então ele estava com um dos pés naquele gancho que fica na parede, o cabo do para-raio passando na frente do corpo dele, então ele estava por trás do cabo do para-raio, segurando no cabo e pisando no fixador. E ele estava ali de forma estagnada, né? Ele não tinha mais para onde ir, não tinha mais como subir nem como descer. Na hora que a gente começou a conversar, ele se acalmou bastante, ele conversava, passava algumas informações para ele, para que ele pudesse ser retirado daquela edificação. A ideia principal era ancorá-lo, né? Ele já estava ancorado no nosso prédio, fazer com que criasse um pêndulo sem velocidade para ele não bater na quina do prédio, então com uma segunda corda passando por trás da onde ele estava segurando. Essa corda iria fazer uma descida controlada dele. A hora que ele chegasse na parte vertical, a gente conseguiria descer ele até um dos apartamentos que estava um pouco mais embaixo, com a sacada virada para onde ele estava. Foi na hora que eu deitei no telhado ali para fazer o desvio de direção, a parede do prédio se movimentou, imaginei que ele estava com vertigem, e foi quando eu vi o fogo vindo para cima da gente. No que ele desabou, a gente perdeu totalmente a visão do Ricardo, e aí nós fomos cobertos totalmente por fuligem, por poeira de demolição. Eu consegui localizar, através do tato, os 3 da minha equipe que estavam ali comigo naquele momento. E aí já bate uma tristeza imensa na gente, porque não foi fácil chegar até onde a gente chegou. Então era até algo inusitado, né? Porque uma ocorrência de salvamento em altura, num prédio com fogo, e que ele acabou desabando. E ocorrências grandes assim, a gente sabe que vai precisar de mais homens e mais cães. Então nós automaticamente já somos voluntários ou já nos deslocamos para o local. Eu assumi o serviço junto com o Cabo Gerson e o Soldado Mazeiro, e nós continuamos lá no local das buscas. Porém, acho que ali no local da área colapsada, acho que 80% ou 90% do prédio ainda estava em chamas. E aí também não tinha como você passar o cão lá. Muita gente pergunta, você coloca o cão no incêndio, o cão no fogo? Não, a gente não faz nada, não tem o que fazer. Nessa hora, o serviço fica à conta da equipe que está nas viaturas de incêndio. Eles têm que apagar o fogo, né? Tentar fazer novas aberturas lá com a equipe de breque, que é a equipe de busca, resgate de estruturas colapsadas. Mas enquanto o fogo não se extingue, a fumaça não se extingue, a gente não consegue atuar com os cães. Onde está saindo? Por baixo está saindo fumaça, não dá para farejar. Bom, garoto. E mesmo jogando água, essa água se tornava um vapor, então tinha uma dificuldade para os cães para poder acessar determinados locais, né? Tanto minha cadela, ela achava várias frestas, locais que virava tipo um túnel, e ela queria entrar, mas ela não conseguia entrar por conta dessa caloria, né? Então eu tinha que às vezes ficar ali limitando ela várias vezes, porque ela queria entrar, só que aí eu acabava frustrando ela um pouco por conta disso, né? Por conta da segurança dela. Então, a partir do momento que nós tivemos a retirada dos entulhos superiores, onde a gente sabia que não havia vítimas, nós começamos a aplicar os cães para que eles pudessem fazer as buscas. E a cadela Vasti conseguiu localizar de imediato a vítima que os bombeiros quase resgataram. A Cleo conseguiu chegar no local e localizar outras vítimas que estavam dentro da estrutura, em pontos onde tinham toneladas de escombros. Por onde começar? Começaremos a partir do sinal onde o cão identificar algum odor que lhe cause ali uma tensão e que avise o seu condutor. E o Corpo de Bombeiros fez isso e conseguiu encontrar as vítimas. Para nossas equipes, né, do Corpo de Bombeiros, equipe do Canil, qualquer equipe que trabalhe na área de salvamento, sempre que se perde uma vida, é algo frustrante, é algo triste, né?
muito triste para nós, independente se a equipe conhece ou não essa vítima. É o momento que a equipe passa a focar, a partir desse momento, na entrega do corpo aos familiares, né? Para que possam ter um enterro, para que possam ter um velório digno e dar um alento maior para as famílias. Os cães do Corpo de Bombeiros também atuaram em uma das maiores tragédias do Brasil, o rompimento da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais. Segundo as principais fontes de pesquisa, até o início de setembro de 2019, 248 pessoas foram mortas e 22 continuam desaparecidas. O pessoal pegava a gente de manhã cedo com um helicóptero, com os cães, colocava a gente numa área que eles pré-estipulavam ali, e ali a gente passava com os cães. Era bem dificultoso andar com os cachorros ali. E assim, o terreno lá ainda tava muita água, né? Tinham locais lá que formavam poças de água, né? Então a gente tinha uma dificuldade muito grande para se locomover. Caminhar 30, 40 metros demorava quase que 1 hora. Então era chuva, o clima lá é muito ruim, né? Quando a gente pisava na lama, por exemplo, a gente andava com os galhos de árvore, né? Que você cortava lá para poder... o que a gente chama de bengala de cego. Então você ia colocando esse galho de árvore nos locais para ver se estava firme o chão, né? E aí a gente pisava com uma perna num lugar que estava firme, e quando você ia dar outro passo, você acabava afundando. E quando você afundava até a linha da cintura. Do mesmo jeito que a gente atolava na lama, os cachorros atolavam também. Com o tempo, eles foram pegando até nossas técnicas, né? Porque de tanto ali o companheirismo, né? O vínculo que a gente tem tão forte com nossos cães. Então, por exemplo, a gente jogava um galho de árvore assim na lama ali, ele saía pisando em cima desse galho, né? Alguma coisa assim para ele poder se locomover. Ou às vezes eles até mesmo subiam nas nossas costas, né? O trabalho também era muito maior de retirada de corpos, né? Então a gente ia com os cães para que eles separassem o que era tronco de árvore, o que era corpo, o que era pedra. E aí a gente colocava uma identificação, vinha a equipe de remoção e tirava o corpo do local. No fim da tarde, a central lá do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais já pedia a nossa localização do GPS, a gente passava o ponto que a gente se encontrava e nisso os helicópteros já vinham nos resgatar. Então iam primeiro as equipes com os cães, o helicóptero nos levava até a base, que era numa faculdade ali em Brumadinho. Descendo lá, a gente passava numa sessão de descontaminação, porque a gente estava sujo de lama da cabeça aos pés. A gente passava os cães também em banho todos os dias, tirar aquela lama. A gente passava por atendimento médico e os cães passavam por atendimento veterinário. E aí a gente embarcava nas nossas viaturas e ia para um hotel em Belo Horizonte, onde que a gente estava hospedado. Essa tragédia comoveu o mundo inteiro. Mesmo esses homens que são preparados para grandes desastres, em muitos momentos foram surpreendidos emocionalmente. Então sempre vinha uma pessoa e vinha agradecer. E geralmente as pessoas vinham chorando a agradecer a gente. Falar, obrigado por vocês estarem aqui, obrigado por vocês virem de tão longe para poder ajudar a gente, né? Então isso aí comovia bastante, né? Teve até um episódio de um dia que a equipe estava retornando, né? Desembarcou da aeronave e estavam saindo, né? Que a base ficava num campo de futebol, né? Então a aeronave, o pessoal desembarcou nesse campo e tava saindo. E aí a mãe veio com essa criança e falou assim, olha, ele queria tirar uma foto com vocês, será que pode tirar uma foto? Aí o pessoal, não, vamos tirar, reúne todo mundo aí, vamos tirar essa foto. Colocou lá o menino lá no meio, né? Os bombeiros até brincaram com o menino ali, né? E depois que ela tirou essa foto, ela falou, olha, ele quer guardar de lembrança essa foto porque vocês localizaram o corpo do pai dele. Então ele quer guardar isso de recordação. Então aquele momento de descontração que estava um com o outro ali, acabou, todo mundo ficou com aquele momento de silêncio. A gente falou, poxa, o pessoal tá depositando toda a confiança na gente ali para poder ajudar eles, né? Os cães de polícia e salvamento das nossas instituições são fundamentais para o atendimento da população, pois são capazes de localizar e salvar vítimas em lugares e em fração de tempo em que o homem jamais conseguiria. E chegará o tempo em que o homem conhecerá o íntimo de um animal, e nesse dia, todo crime contra um animal será um crime contra a humanidade.
Vai lá, chega perto lá. Cada 45 minutos. Melhor. Algumas coisas, algumas cães, A unidade do Canil da Guarda geralmente é solicitada pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa.